Meus amados e queridos filhos espirituais, irmãos mais novos, igreja amada e querida, eu tenho estado com vocês sempre, nós estamos 7 anos juntos aqui no Senhor e Deus tem me movido, sabe, amados, a entender espiritualmente o que tem acontecido com a gente. E a gente está comemorando 7 anos de igreja aqui na cidade de São Caetano. E Deus tem me incomodado e tem me despertado o que esses 7 anos significam para nós. O número 7 na palavra de Deus, ele significa muitas coisas. Só que se tem uma coisa que o número 7 significa, é um tempo de descanso, amados. O descanso na palavra de Deus, ele representa, como Shemitah, um tempo em que nós fazemos muito pouco conforme a nossa força. E nós escolhemos esperar em Deus e nos concentrarmos muito em Deus. O 7º ano, então, era um ano que os homens perdoavam as dívidas, eles perdoavam seus irmãos, eles se preocupavam em estar, em essência, vivendo o primeiro e o segundo mandamento. Eles amavam a Deus e eles prestavam culto a Deus. Deus queria que eles estivessem prestando culto a Ele. E eles queriam, através desse culto a Deus, Deus queria que eles estivessem também entre eles unidos. Então Deus queria que nesse 7º ano, eles vivessem um ano inteiro como um sábado. Não façam coisas para vocês. Se preocupem agora em fazer coisas para mim. E fazendo para mim, eu já disse para vocês, façam para os seus irmãos. Amados, esse ano e essa comemoração de 7 anos, ela vai muito além do que um culto e uma semana de comemoração. Eu quero que você entenda isso de coração. Eu estou preparando esse vídeo para você, líder. Você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus, você é um agente de salvação, você é um celebrador, você é um sacerdote, você é um pastor, você é um guerreiro, você é um leão nas mãos do Senhor, você é uma leoa nas mãos do Senhor. Você não sabe o poder que você tem e Deus tem que te lembrar isso em tempos e eu sou responsável por isso. Porque Deus quer te lembrar do que você é, a identidade que você tem. Satanás quer te lembrar todo dia do que você não é em Deus, através da vaidade, através da comiseração, através das necessidades que você tem de ganhar dinheiro e você precisa, eu sei, através da loucura do dia a dia, através das suas, enfim, dos seus sonhos frustrados, dos seus sonhos bons também. Mas Deus quer te lembrar do que a celebração na presença dele gera no reino espiritual, para a sua vida e para a vida do povo de Deus. O que Deus tocou no meu coração, amados, é que esse tempo de celebração, ele vai além do natural, ele vai além das nossas expectativas. E Deus começou a me trazer à memória, amados, como tudo começou. Uma primeira coisa, meus queridos, nós estamos aqui nessa casa, e essa casa forma adoradores. A primeira coisa, essa casa forma adoradores por excelência. Se você está aqui reunido ou não nesse corpo, você é adorador por excelência. Você tem uma influência de adoração no seu coração, essa semente foi plantada e quem fez isso foi Deus. Não fui eu, amados. O ministério de louvor e adoração dessa casa, ele não é bom por si só. Deus deu isso para nós porque Ele quer ser celebrado e adorado aqui. Nós temos um chamado para celebrarmos na presença de Deus. 3 festas, amados, existiam e Deus convocava o povo a celebrar 3 vezes por ano. 3 festas, Páscoa, Pentecostes e Tabernáculos. Deus convidava o povo e falava, vocês vão parar tudo que vocês estão fazendo e eu convoco vocês a celebrarem comigo. Não era convite, amados, era convocação santa. Quando Deus fazia isso, Ele estava convocando ao povo a fazer o quê? Se alegrar na presença dEle. Eu quero que você ouça isso, meu amado e minha amada. Deus estava convocando o povo a se esquecer das suas obrigações cotidianas e parar de fazer tudo para se esquecer do cotidiano e dos problemas, para celebrar que eles tinham um Deus. E na presença desse Deus,
eles iam se alegrar na presença dele. E no meio dessa alegria, Deus iria visitar o seu povo. E no meio dessa alegria e dessa celebração, Deus iria prover, aleluia, o seu povo. E na unidade, aleluia, desse povo e da presença de Deus, Deus faria maravilhas, Ele traria provisão e um novo tempo do seu poder, aleluia. Isso seria o sobrenatural e é por isso que Deus os chamavam a esse tempo. Deus falava 3 vezes, não se esqueçam. E Deus relembrava isso. E eu quero, amados, de forma sintética, eu quero sintetizar isso. Eu preciso fazer isso para vocês. Deus me impulsionou a fazer isso, amados. Você precisa entender isso, o quanto isso é importante para nós. Josafá foi um homem, um rei. Ele era falho. Ele não foi um grande rei como Davi. Mas Davi aprendeu como adorador. Nenhum homem de Deus teve o seu ministério marcado sem adoração. A adoração sempre é uma marca de um ministério vitorioso. Mas Josafá, em determinado tempo da sua vida, ele passou por um perigo grandioso. Ele foi cercado por um povo inimigo, amado. E sabe o que aconteceu quando ele foi cercado por um povo inimigo? A primeira coisa que aconteceu com Josafá, sabe o que aconteceu com ele? Ele teve medo. Medo. Ele se preocupou. A Bíblia diz que ele se atemorizou com aquilo que estava acontecendo à sua volta, porque as notícias não eram boas. E ele se colocou a buscar a Deus. Amado, o que tem acontecido com a tua vida nesses dias, amado? Amado, o que nós estamos vivendo, amado? Eu quero que você entenda, Deus está te convocando a celebrar na presença dEle. Amado, a Bíblia diz que Josafá, ele se pôs a buscar a presença de Deus, ele reuniu o povo, ele promoveu um jejum, e ele falou, vamos buscar a Deus todos, porque todos nós estamos correndo um risco. O problema não é só eu como rei, mas todos nós, o povo de Deus, está correndo um risco. Vamos buscar a Deus. Ele convocou o povo, amados, e eles buscaram ao Senhor. A Bíblia diz que no meio dessa oração que ele faz, ele clama a Deus. A Bíblia diz, todo Judá estava em pé diante do Senhor, como também suas crianças, suas mulheres e os seus filhos. Amados, eu tenho certeza que às vezes o seu filho pode estar passando por um risco, um perigo, uma enfermidade, ou pode passar por uma opressão maligna. Seu casamento pode estar assolado, às vezes você passa por isso. E eu sei do que eu estou dizendo, eu sou pastor, amados. Eu sinto às vezes o que você sente na tua casa. Às vezes você pode estar passando por uma assolação e um risco profissional, às vezes você não tem condição financeira de sustentar a tua família. Eu também sinto isso, cara, eu estou chorando com você. Eu sou teu pastor, cara. E eu estou dizendo que eles estavam todos reunidos aqui no mesmo choro e no mesmo espírito. E a Bíblia diz que quando eles estão unidos e juntos no mesmo sentimento, unidos e juntos, a Bíblia diz, então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação, sobre Jaaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf. Asaf, adorador. Os filhos de Asaf, adorador. Aleluia! Eu estou cheio do Espírito aqui, meus filhos espirituais. Pois em meio à adoração o Senhor fará proezas em nossa semana. O Espírito está nos dizendo isso. E nesse adorador que tinha no seu DNA a adoração do Senhor, disse ele, esse homem cheio do Espírito do Senhor, dai ouvidos, todo Judá e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor, não temais nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Amanhã descereis contra eles, eis que sobem pela ladeira de Ziz, encontrá-lo-eis no fim do vale, defronte do deserto de Jeruel. Deus sabia exatamente a estratégia perfeita. Deus sabia por onde os inimigos estavam cercando e assolando o povo. Deus em nenhum momento deixou de saber, mas quando o povo congregou e se uniu, Deus trouxe a estratégia para os adoradores. Você é um adorador por excelência. Você, homem e mulher de Deus, é um adorador por excelência. E Deus vai te usar aqui nessa casa, nós unidos aqui. É um ano muito profético para nós. Escute o que eu estou te dizendo. Deus está usando a minha vida como teu pastor, como profeta dessa casa.
para te esclarecer as coisas espirituais, para que você entenda as naturais. A Bíblia diz que continua ele dizendo: neste encontro não tereis de pelejar, tomai posição, ficai parados e vede o salvamento que o Senhor vos dará. Ó Judá e Jerusalém, não temais, nem vos assusteis, amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor é convosco. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram perante o Senhor e o adoraram. Aleluia! Houve unidade, eles se prostraram e adoraram ao Senhor. Eu estou te convocando a um tempo, aleluia, de se prostrar e adorar ao teu Deus, aleluia. E nós faremos isso aqui, a partir de amanhã, sábado à noite, amados. Essa palavra ela continua. Eles dispuseram-se, os levitas, os adoradores, os filhos dos coatitas, dos coreitas, para louvarem o Senhor Deus de Israel em voz alta, sobremaneira. Pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse: ouvi-me, ó Judá e vós, moradores de Jerusalém. Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que fez vestidos de ornamentos sagrados e, marchando à frente do exército, louvassem a Deus, dizendo: rendem graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Amados, Deus nos trouxe aqui profetas a semana inteira, amados, para que nós ouçamos os profetas e sejamos bem-sucedidos, amados. Deus está preparando para nós um manjar de deleites espirituais. Amado, Satanás quer roubar nossa alegria. Satanás quer roubar esse momento. Satanás quer roubar esse brilho. Satanás quer apagar da nossa memória esse momento. Ele quer depreciar esse momento tão maravilhoso da nossa caminhada. Amados, não perca esse momento em nome de Jesus. Eu estou entusiasmado no Espírito, mas eu estou a ponto de dar a luz, amados, espiritualmente falando, pois eu sei que algo vai ser rompido nas regiões celestiais em todo o tempo desse aniversário de igreja. Você fez a tua parte. Agora Deus quer fazer a dele. E a única coisa que ele precisa é que você venha para essa casa entusiasmado, traga filhos espirituais, convide pessoas do seu bairro, convide pessoas da tua família. Venha todos os dias, amados. É uma convocação santa. Deus vai fazer coisas maiores que você pode imaginar. Eu não estou fazendo isso porque eu estou preocupado com muitas pessoas aqui. Eu estou fazendo isso porque eu sei que Deus vai fazer coisas grandiosas na tua vida e através da tua vida. A Bíblia diz no versículo 22, tendo eles começado a cantar e dar louvores, pôs o Senhor emboscada contra os filhos de Amon e de Moabe e os do monte Seir que vieram contra Judá, e foram desbaratados, porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores do monte Seir, para os destruir e exterminar, e tendo eles dado cabo dos moradores de Seir, ajudaram uns aos outros a destruir-se. Deus colocou esses homens em confusão completa, e tal foi o reboliço, que quando Deus começou a ser adorado pelo seu povo unido, aleluia, unido, sendo adorado, unido na sua congregação, Deus, em meio à adoração do seu povo, colocou o inferno em confusão. É o que Deus vai fazer com a gente aqui, amados. Por isso, em nome de Cristo Jesus, não retroceda, esforça-te a ser corajoso. O que Deus fez, a Bíblia diz que tudo que Deus fez, resumindo, o povo ainda desce depois e vai pegar os despojos, porque nenhum tinha sobrevivido, nenhum inimigo do povo tinha sobrevivido. A Bíblia diz que tinha tantas riquezas, tantos objetos preciosos, que eles tomaram para si mais do que eles podiam levar. E eles levaram 3 dias para saquear todo o despojo do inimigo, amados, porque era muito. No versículo 26 fala que ao 4º dia se ajuntaram no vale, que eles deram o nome daquele vale de Vale da Bênção, porque tal foi a vitória que eles tiveram pelo simples fato de terem adorado a Deus. Eles chamaram aquele local Vale da Bênção. Amados, o que Deus vai fazer aqui esses dias é muito forte. Eu quero finalizar uma coisa para vocês, no que está em Neemias. Ouçam vosso pastor. Neemias.
Neemias, depois de ter feito toda a obra que ele fez, de reconstruir as muralhas de Jerusalém, os homens trabalharam, nós trabalhamos até agora, nós fizemos a campanha, nós nos sacrificamos, você se sacrificou, nós nos sacrificamos, nos mobilizamos. Ele chega no capítulo 8 de Neemias, a Bíblia diz que quando eles começam a ler a lei, o povo começa a se entristecer, amado. Eles começam a se entristecer muito. E quando eles começam a se entristecer, Neemias exorta o povo. O povo começou a se entristecer por quê? A Bíblia diz que eles começam a se entristecer porque eles começaram a falar, poxa vida, a gente fez tanta coisa que não devia ter feito, a gente fez tanta coisa contra aquilo que Deus sempre disse que era certo, a gente pecou tanto contra o nosso Deus, a gente perdeu tanto tempo. E naquele momento Neemias exorta o povo. No versículo 9 diz, Neemias, que era o governador, e Esdras, sacerdote e escriba, e os levitas que ensinavam todo o povo lhe disseram, esse dia é consagrado ao Senhor vosso Deus, pelo que não pranteeis nem choreis, porque todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei. Disse-lhe mais, ide, comei carnes gordas, tomai bebidas doces, e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao Senhor, portanto não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. O que essa palavra está dizendo? Comei carnes gordas, comei banquetes espirituais, bebeis bebidas doces. Neemias estava dizendo, é momento de celebrar, é momento de se alimentar. E o que Deus está preparando para a gente nesses dias, amados? Carne gorda, feijoada, bebida doce. Nós vamos comer coisa aqui, amados, espiritualmente falando, que você não come todo dia. Homens de Deus estão vindo para cá que vão trazer coisas para nós, amados, que a gente não tem todo dia para comer. Nós vamos nos encher aqui, vai ser banquete espiritual, todo dia e toda hora. Então nós vamos nos alegrar na presença do Senhor, e é o que Satanás quer roubar de você, esse entusiasmo para vir para a casa do Senhor, mas não perca isso em nome de Jesus. Porque a alegria que vai ser derramada sobre nós aqui, do Senhor, será a nossa força para esse novo tempo, amado. E essa força nos levará a viver esse rompimento, aleluia. A Bíblia diz que quando Neemias fala isso, o povo, amados, eles começam a comer, a beber, no versículo 12, a enviar porções e a regozijar-se grandemente, porque tinham entendido as palavras que lhes foram explicadas. Eu quero que você entenda o que o Espírito Santo está te dizendo nesse momento. Se você entender o que Deus está te dizendo, você vai começar a se regozijar, porque o regozijo vem pelo alimento. Quando você começar a se alimentar, amado, o teu espírito vai se alegrar. E se você entende isso, você buscará fazer aquilo que Deus está dizendo. Então é uma semana de muita unção e muita bênção. Há pessoas até que já pensaram, meu Deus, sábado, domingo, segunda, terça, quarta e quinta, todo dia na igreja, amado, convocação santa. Deus está te chamando exatamente para você ser tão cheio da glória de Deus, tão cheio do Espírito Santo de Deus, para você sair daqui tão transformado, tu e a tua casa. Tem coisas que vão ser rompidas que você nem imagina. É Shemitah do Senhor para nós. É tempo de nós estarmos aqui reunidos para Deus fazer tantas coisas na nossa vida. Há tribos determinadas, mas a tribo de São Caetano vai receber tanto de Deus. Nós somos a família do Bola, mas hoje Deus vai derramar sobre a tribo de São Caetano, amado. E é tempo de você receber isso, aproveita ao máximo. Vou finalizar agora de verdade, amém? Isaías 61, amém? O Espírito está nos dizendo isso, são palavras plenas que Deus está trazendo para completar a boa obra, para que você não seja roubado na alegria do Senhor, que é a tua força. Isaías capítulo 61 é as boas novas da salvação. Aqui está prefigurando o que Jesus traria através da sua presença terrena e através da manifestação, aleluia, do Espírito Santo de Deus em sua vida. A Bíblia diz, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e pôr em liberdade os algemados, a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus,
a consolar todos os que choram e pôr sobre os que em Sião, isso é maravilhoso, os que em Sião, isso muda, hein? Em Sião estão de luto. Amados, o que foi falado até agora não diz respeito em Sião. Em Sião, amados, diz respeito àqueles que estavam no Monte Santo, aqueles que estavam na parte santa de Jerusalém. Haviam pessoas que estavam em Jerusalém, no Monte Santo, num local de plena alegria, mas eles estavam em luto, num local que era para eles estarem em plena alegria. E ele diz, para aqueles que estão em Sião, de luto, uma coroa em vez de cinzas, e óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado. Eu quero te dizer, não quero tocar de novo nesse troço aqui, que eu já bati nesse microfone 2 vezes. Se você tem andado com o espírito angustiado, se você tem andado indiferente com a presença do Senhor, como se você estivesse enlutado espiritualmente, como se estivesse morto espiritualmente, amortecido pelas circunstâncias, é como se você estivesse num luto espiritual. Você não sabe o que está acontecendo. Cinzas. Você não consegue saber. É como se você estivesse num caixão espiritual. Deus está te dizendo, o óleo de alegria que vem do Senhor, esse óleo de alegria que vem, ele vem para mudar a tua história. E o que o óleo ele tem a ver com pranto? O que ele tem a ver com esse óleo, amados, de cinzas? Um corpo, amado, um homem quando morria, um corpo mesmo, antigamente ele era preparado, sabe com o quê? Com especiarias. Uma das especiarias que esse corpo era preparado eram com óleos refinados. Então eles embalsamavam o corpo com óleo também. E esse óleo bem perfumado, amados, ele era colocado sobre o corpo e o óleo, ele impregnava no corpo da pessoa. Então, na medida que aquele corpo, ele ficava algum tempo, o cheiro, o mau cheiro do corpo em decomposição, aquele óleo que tinha sido colocado, ele que meio que ficava, é lógico, né, lutando com aquele cheiro mau, até que chegava um ponto, amado, que o cheiro mau da morte, da decomposição, superava o cheiro daquele óleo que havia sido preparado, e aquele perfume, então, ele se perdia em meio ao cheiro da morte e da decomposição. Mas o que Deus está dizendo aqui? Que ele traria um óleo de alegria. Não seria um óleo, amados, que ele seria derramado para fazer um paninho à morte, para participar do processo do luto até o final. Mas seria um óleo que venceria a morte, seria um óleo que traria vitória sobre a morte, seria um óleo que terminaria com pranto, seria um óleo que terminaria, acabaria com as cinzas, seria um óleo que destruiria o poder da morte. Esse óleo é o óleo da ressurreição, esse é o óleo, é o poder de Jesus Cristo sobre a morte, esse é o óleo do Espírito Santo de Deus, esse é o novo óleo que Deus tem para as nossas vidas, aleluia. O que o óleo tem diferente que a água, amado? O óleo tem diferente da água o quê? A água vem, ela te lava, amados. Tudo bem? A água, ela te purifica. O óleo impregna. O óleo lambuza. O óleo não sai de você. Você faz assim, ó. Cada vez que você faz mais assim no óleo, ele te lambuza. E o óleo, ele tem um detalhe. O óleo, como ele te lambuza, ele impregna na pele, no cabelo, ele tem um aroma e ele tem um perfume. Isso é uma tipificação espiritual. É o bom perfume de Cristo em você. Quando esse óleo de alegria vem, aleluia, aleluia, alegria no teu espírito, ela volta a existir. E toda a opressão, e toda a morte, toda a religiosidade que produz essa morte, quando ela sai de você, essas vestes, aleluia, essa condição opressora, opressiva,
essa condição de angústia saindo de você, ela faz com que você tenha de novo vestes de louvor. O óleo de alegria te traz aleluia da parte do Senhor, motivo de novo para cantar e para louvar. Porque Deus não mudou as coisas fora de você, mas Ele mudou como você estava. E é exatamente como você está que Deus quer mudar. Porque se Deus mudar como você está, tudo que está fora de você, você vai ter condições para mudar, cheio do Espírito Santo de Deus. O óleo de alegria e a alegria do Senhor que é a tua força, fazer você viver um novo tempo em Cristo Jesus, isso vai mudar tudo, meu querido e meu amado. Eu quero te dizer o quanto Deus tem para te acrescentar. Eu quero te dizer que esse sermão talvez seja um dos sermões mais ungidos que eu preguei nos últimos dias da minha vida. Mas o que eu estou trazendo para vocês é isso. Se prepara, pois esse aniversário de igreja está recheado de óleo de unção. Sábado começa. Pastor Giba vem chegando para cá. Ele voltou do Canadá agora. A primeira igreja que ele vai pregar, praticamente a nossa. E ele já veio no sábado, porque domingo ele vai pregar em Santo André, na igreja dele. Então ele está vindo para cá. Não perca o que esse homem vai trazer da parte do Senhor. Domingo está o pastor de vocês aqui, com toda a humildade. E vou me preparar para trazer ou essa palavra ou uma outra palavra cheia do óleo. Segunda, pastor Antônio Cirilo. Terça, pastor Antônio Cirilo. Quarta, o Rui, homem ungido. Quinta, pastor Santos. Estamos trazendo ele para lá. Meu pai espiritual foi na sede na intercessão. Homem de guerra, guerreiro do Senhor. Vem trazer também mistérios do Senhor. Deus tem preparado óleo de alegria para nós. Não perca essa oportunidade. É convocação santa. Deus vai tabernacular com nós aqui. É o momento que Deus vai nos visitar, aleluia, no tabernáculo que é a igreja dele. Ele vai nos visitar aqui, é convocação santa. Não perca, amado. Vou orar pela tua vida, Pai. Visita agora, Pai, o teu povo, a tua liderança. Que esse vídeo possa ir nas ovelhas, que eles passem esse vídeo para as ovelhas do rebanho, que eles passem para as ovelhinhas das células, que eles passem para todos, que eles multipliquem esse vídeo, Pai. Que esse vídeo vá para todas as ovelhinhas do rebanho, para cada líder, cada diácono, Pai, cada líder de célula, cada líder de ministério, cada obreiro, Pai. Que todas as ovelhas do rebanho possam ver esse vídeo e que eles sejam impactados com o poder do teu Espírito Santo, ó Deus. Que eles sintam fogo, que eles sintam unção. E que o teu poder do que o poder do teu Espírito Santo já venha tocá-los com muita unção e muito com muita glória. Que eles já sintam o teu toque, e que eles já sejam tocados com teu amor, com teu poder, com teu fogo, para eles entenderem, Pai, que a alegria do Senhor é a nossa força, e o que o Senhor preparou, essa santa convocação, para nós estarmos aqui sábado, aleluia, domingo, segunda, terça e quarta e quinta, todos os dias, aleluia, na tua santa presença. É santa convocação, porque nós vamos celebrar e o Senhor vai nos visitar e nós teremos experiências marcantes da nossa vida, no nosso ministério, e isso, aleluia, será um banquete espiritual memorável na tua presença. É assim que nós oramos e eu te peço, caia por terra todo impedimento contra o teu povo, em nome de Jesus, para estarem aqui. É assim que eu já te agradeço, abençoando cada vida, cada família, em nome de Jesus. Um beijo no teu coração, intercedo e clamo por vocês, sabendo maior é o que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, em nome de Cristo Jesus. Tamo junto, amém? Um beijo no seu coração. Sou seu pastorzão, hein? Sou pequenininho assim, viu? Mas eu viro um leão quando preciso, amém? Deus abençoe vocês, tamo junto, fica na paz. Nos encontramos aqui sábado, domingo, segunda, terça, quarta e quinta. Tamo junto até o final, amém? Raul!